Você fez uma ressonância magnética da coluna lombar, viu o laudo, apareceu um monte de coisa e você se assustou. Fica calmo, fica aqui comigo, não entre em pânico que eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Gente, muitas vezes a gente faz uma ressonância magnética pedida pelo médico por conta de uma dor na região lombar e a gente pega o laudo, vai dar aquela lidinha, em vez de entregar para o médico interpretar, o que é normal, né? O paciente querer ver o laudo, querer ver a imagem, o que está acontecendo, mas aparece no laudo artrose, degeneração, desgaste, só palavra feia, e a pessoa acha que está morrendo, que a coluna não presta. E aí, ainda mais, coloca no Google, aparece lá um monte de coisa, e não é bem assim. Então não precisa se assustar, vamos entender os achados que aparecem na ressonância. Você pode conversar com o seu médico, ele vai te orientar direitinho, passar o tratamento, mas não se assuste com esses termos que aparecem no laudo da ressonância. Então, pessoal, a ressonância, ela não mede a gravidade e a intensidade da dor. Muitas vezes aparece hérnia de disco e a pessoa não tem muita dor. E às vezes a ressonância está normal e a pessoa tem dores intensas. Por que que isso acontece? O exame de imagem, ele é complementar. O exame médico é dividido em anamnese e exame físico. A anamnese é quando o médico conversa com o paciente, pergunta sobre várias coisas, sobre problemas de saúde, sobre sintomas, sobre profissão, muitos fatores que vão moldando aquele diagnóstico. O exame físico é quando o médico faz exames diretamente com o paciente. No caso da coluna, ele vai ver mobilidade, vai ver a cadeia cinética do paciente, vai ver postura, vai ver força muscular em grupos específicos que são necessários para o suporte do nosso esqueleto axial da nossa coluna. E depois, se necessário, se nessa anamnese, nesse exame físico, não foi suficiente para um diagnóstico ou é necessário um exame complementar, e aí sim serão solicitados exames complementares. Quando a gente pede uma ressonância magnética, os dados da ressonância vão se juntar aos dados da anamnese, do exame físico, e aí sim, com todos esses dados a gente consegue elaborar um diagnóstico. E com esse diagnóstico a gente pode partir para o tratamento. Então, aquela palavrinha que aparece no laudo da ressonância magnética isoladamente não é um diagnóstico. Artrose facetária. Eu agora sou portador de artrose facetária. Não, isso não é um diagnóstico e isso não quer dizer que você vai sentir dor por conta desse achado da ressonância. Inclusive, a ressonância magnética é o exame padrão ouro para a coluna lombar, é muito superior à radiografia, tomografia, ele vê todos os detalhes ósseos de partes moles, nervos. Porém, ele sendo mal solicitado, mal interpretado, pode até piorar a situação. Muitas vezes o paciente tem uma dor simples, mecânica, e na ressonância magnética aparecem esses achados que eu falei, um monte de coisa, e o paciente, às vezes, antes mesmo de ir no médico, lê aquilo ali, acha que está muito ruim da coluna e a dor piora. Um trabalho científico de 2021 fez uma comparação entre os pacientes que viram o laudo e naquele laudo tinha palavras muito assustadoras como degeneração, desgaste, e outros pacientes viram os mesmos laudos com alterações parecidas, porém com um texto mais suave, como leve alteração na coluna, e aí foram comparar a intensidade da dor entre esses dois grupos. E os grupos que leram os laudos mais escritos de forma mais assustadoras, eles tiveram um grau de dor maior. Então a percepção de dor é subjetiva, não é a alteração da ressonância que causa dor. É todo um conjunto de fatores e mais a percepção do próprio paciente. Então, como é subjetivo, se eu tenho uma tendência a ter uma dor mais intensa, eu leio aquele laudo, me assusto com aquilo, eu estou assustado, estou em estado de estresse e nisso a minha dor vai aumentar. Então, é um exame importante, mas tem que ser bem interpretado. E se você está assustado, eu vou te explicar agora o que é que acontece com essas alterações e por que que elas aparecem no exame de imagem. Então, o principal achado que aparece se chama desidratação discal. O disco, normalmente, aparece na imagem da ressonância magnética mais branquinho. E aí, quando ele tem uma desidratação, aparece mais escuro, disco preto.
Às vezes aparece no laudo como perda do conteúdo hídrico. Então, assim, a desidratação discal é um processo que acontece com o tempo. O disco é composto de bastante colágeno, de células, ao redor de uma matriz que contém água nessa composição. Com o tempo, é normal essa parte de água ir diminuindo em relação ao volume de fibras de colágeno e ele vai perdendo um pouco a hidratação. Com o tempo, isso vai gerando uma degeneração do disco que pode evoluir para uma ruptura do disco ou uma protrusão, que é outro achado da ressonância magnética. Quando essa protrusão é maior, parte do disco migrou para dentro do canal da coluna, isso aí é chamado de hérnia de disco, é a famosa hérnia de disco. Essa hérnia de disco, mesmo assim, não é assustadora quanto parece. Em alguns casos, sim, causa uma dor muito grave, muito intensa. Muitos casos precisam de cirurgia, mas a grande maioria dos casos não é assustador, melhora sem cirurgia, melhora com fisioterapia e muitas vezes não comprime nervo nenhum. Outra alteração que aparece muito é a protrusão difusa. Não é um disco só, são vários, tem um abaulamento difuso da coluna. Também não é assustador, isso acontece muito com a idade, com o envelhecimento. Não quer dizer cirurgia, não quer dizer nenhuma dor intensa. Pode também acarretar uma estenose do canal lombar, que é um estreitamento do canal por onde passam os nervos. Nesse caso, pode causar dores mais intensas. Nódulo de Schmoll. Ixi, agora eu tenho um nódulo na coluna. O que é isso? Vou correndo para o médico porque tem um nódulo. Olha, esse nódulo não quer dizer absolutamente nada. É quando o disco faz essa protrusão, só que em vez de ser para dentro do canal, é para dentro de um osso, do próprio osso do corpo vertebral. Fica um abaulamentozinho ali, como se fosse um nódulozinho. Não quer dizer nada, não quer dizer dor nenhuma. Osteófitos, esse é famoso. É o famoso bico de papagaio. O osteófito acontece quando existe uma instabilidade entre os corpos vertebrais. E aí o osteófito vai aparecer por conta dessa micromovimentação ao longo das décadas. Pode aparecer um abaulamento nos cantinhos dos ossos que formam esse biquinho que é o bico de papagaio. A maioria das vezes também não é preocupante. Em alguns casos, um osteófito volumoso, grande, ele pode comprimir a raiz nervosa e causar dor. Mas não se assuste se você encontrar osteófitos no seu laudo. A artrose interfacetária, ou artrose na coluna lombar. A coluna tem várias articulações entre os ossos em si. Tem a articulação entre os discos e tem a articulação interfacetária, que é nessa parte de trás da vértebra. E essa movimentação constante, ao longo de décadas, vai desgastando a cartilagem que existe nas facetas, o que é normal do nosso envelhecimento. Se você tem cabelo branco, se você tem ruga, todo mundo tem. A cada dia eu estou um dia mais velho. E a cada dia a sua coluna está um pouquinho mais velha, mais desgastada. Isso não quer dizer ruim, nem desfuncional. Sua coluna pode ser totalmente funcional, com artrose facetária, com discopatia, com protrusão. Pode ter movimento e pode não ter dor. Então a artrose facetária nada mais é do que parte do nosso desgaste, do envelhecimento que acontece. Não quer dizer um velhinho de 90 anos, pode acontecer com pessoas de 30, 40 anos aparecerem esses achados. A artrose facetária é parte desse achado. Muitas vezes uma artrose importante, associada a um desequilíbrio funcional muito grande, ou associada a outros problemas como artrite reumatoide e reumatismo, nesses casos pode causar uma dor mais intensa. Alterações do equilíbrio da coluna. Podem aparecer listese. O que é uma listese? Anterolistese, retrolistese ou espondilólise com espondilolistese. Esses nomes são bem feinhos, né? Quem lê isso aí, pronto, agora só outra coluna. Não, calma. A espondilolistese é um deslizamento entre uma vértebra e outra, que pode acontecer também com o tempo. Tem vários fatores que causam essa espondilolistese. Muitas vezes não causa sintoma, um grau leve. Nesse caso é importante preocupação com a postura, com fortalecimento da musculatura, com o jeito certo de fazer os exercícios, mas não é assustador a princípio, leva para o seu médico. Alguns casos graves de espondilolistese pode precisar de cirurgia para colocar de volta no lugar ou travar aquela coluna para que ela não deslize mais, mas geralmente em casos bem mais graves, avançados. Hemangioma também é muito comum.
não é assustador, é uma alteração dos pequenos vasinhos ali da coluna que crescem de forma desordenada, como se fosse um novelo dentro do corpo vertebral. Não quer dizer nada, é um achado benigno, não precisa de tratamento específico e não precisa entrar em pânico. Então, pessoal, esses achados, a maioria acontece no envelhecimento. Quando eu falo envelhecimento, não é um velhinho de 90 anos. São pessoas já até ativas, de 30, 40 anos, já tem um envelhecimento já da coluna, um desgaste, é normal. Isso acontece. Se você chamar ali uma pessoa na rua, ó, vem cá, pessoa de 60 anos, nunca tive dor nas costas, faz a ressonância. Você vai ver esses achados. Não tem como a ressonância estar completamente normal numa pessoa que já tem décadas de vida. Assim como você pode pegar uma pessoa que está muita dor, dor intensa, e o exame pode dar normal. Por que isso acontece? Eu não estou dizendo que a ressonância e os achados não são importantes, e que podem sim refletir como uma dor intensa e precisar de uma cirurgia. Mas na maioria dos casos, o problema da dor é multifatorial, é biomecânico, é estresse dos ligamentos, da musculatura, fraqueza da musculatura, da coluna, do quadril, dos membros inferiores, postura viciosa, a pessoa fica o dia inteiro numa postura muito ruim, vai sentir dor, não é por conta dos achados da ressonância, fatores psicológicos, fatores como outras doenças associadas como fibromialgia, que causam dores no corpo todo e também muito intensas na coluna. Então a dor tem que ser interpretada da forma correta, por isso que eu falei no começo, existe a anamnese, o exame físico e o exame complementar. No exame físico, o médico vai avaliar toda a cadeia cinética, o movimento, a postura, a marcha, vários fatores que vão influenciar nessa dor. Em alguns casos, a gente precisa se preocupar não é nem com os achados da ressonância magnética, são com as red flags ou bandeiras vermelhas, como febre, perda de peso, história de trauma, eu caí, bati a coluna. Então são alguns casos que são um pouco mais preocupantes, que o médico precisa ter mais atenção com o exame do paciente como um todo e também dos exames de imagem, e não só eles, né? São vários fatores que a gente precisa dar mais atenção. Tem um vídeo no canal aqui só sobre as red flags, o link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, pessoal, a clínica é soberana, o exame físico, o médico vai examinar, vai ver o que está acontecendo, o exame complementar ajuda e vai orientar nesse processo de tratamento, mas não se assuste, veja com seu médico e, como eu sempre falo aqui no canal, vamos fazer exercícios, alongamentos, se alimentar bem, dormir bem, que a dor melhora já só com isso. Depois a gente vai para o tratamento, para a cirurgia se necessário. Não se assuste. Obrigado. Até o próximo vídeo.